Fala galera, ontem aconteceu o tão esperado primeiro treino da seleção brasileira comandado pelo Carlo Ancelotti. Os primeiros 15 minutos de treino foi aberto para a imprensa e a gente vai conferir agora quais foram os momentos que mais chamaram a atenção. Bora lá! É o início de uma nova era para a maior seleção do planeta e que tem um objetivo muito bem traçado: conquistar o hexacampeonato já na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Mas para isso, a equipe precisa, em 4 jogos, conquistar a classificação para o Mundial. O primeiro deles já marca a estreia do Carleto, é quinta-feira contra a equipe do Equador, fora de casa, e por isso a equipe não perde tempo. O Ancelotti mandou 17 dos 25 convocados ao gramado, ele não contou com 8 dos atletas chamados. Daqui a pouco eu vou detalhar o motivo desses jogadores terem ficado de fora da atividade, que durou cerca de 2 horas aqui no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe chegou ao centro de treinamentos por volta das 2 da tarde, foi ao gramado às 4 horas em ponto, sem nenhum atraso. Atividade muito intensa, os 15 primeiros minutos foram abertos para a imprensa, a parte tática toda fechada, mas foi uma parte tática longa, que durou basicamente até as 18 horas. Então o treino pegou todo o finalzinho da tarde, o Ancelotti botando a galera da seleção brasileira para trabalhar, para que ele possa, num período de pressão pelos resultados, já tornar a equipe competitiva e fazer com que a plataforma dele de jogo possa funcionar, que o tempo curto é precioso e precisa ser utilizado da melhor maneira para que ele possa introduzir os conceitos sob o comando da maior seleção do planeta. Dos 25 convocados, como eu disse, apenas 17 foram ao gramado, 3 deles chegaram no Hotel Marriott, onde a seleção brasileira está hospedada, durante a atividade, que foram os finalistas da Copa dos Campeões da Europa, a Champions League: Marquinhos e Beraldo, os campeões, e também o Carlos Augusto, lateral esquerdo da Internacional. O Carlos Augusto, que volta à seleção brasileira, não era convocado desde 2023. Esses nem vieram aqui ao CT do Corinthians na tarde desta segunda-feira. Outros 5 jogadores vieram, mas fizeram trabalhos apenas na academia. 4 do Flamengo e 1 da equipe do Palmeiras. O do Palmeiras, o Estevão, e os 4 do Flamengo: Danilo, Léo Ortiz, Alexandro e também o Gerson. Eu explico. Todos eles entraram em campo no domingo, e como a fisiologia prescreve, para evitar lesões e dar a possibilidade para que o jogador se recupere totalmente, para que ele possa treinar na sequência com a carga máxima, ele precisa em média de 48 horas para descansar a musculatura. Então nessa atividade, é uma atividade apenas chamada de regenerativo. Então esses 5 atletas que jogaram domingo, o Estevão do Palmeiras e os 4 do Flamengo, fizeram apenas um trabalho na academia. O Wesley foi o único jogador do Flamengo que não entrou em campo no domingo e por isso ele trabalhou normalmente junto ao Carlo Ancelotti. Então foram 17 convocados dentro do gramado para que o Carlo já possa esboçar aquele que deve ser o time titular da seleção brasileira. E eu trago uma curiosidade: 0 convidados. A seleção brasileira vinha adotando algo que estava incomodando muita gente durante a era Dorival Júnior. E com todo respeito à pessoa do Dorival, eu admiro muito a pessoa do Dorival Júnior, o trabalho dele não deu certo, mas ele às vezes não tinha o pulso ou talvez o tamanho para fazer algumas exigências que o Carlo Ancelotti está fazendo. A imprensa só pôde acompanhar 15 minutos da atividade. A informação que eu recebi é que o Carleto, inclusive, ele ficou espantado que nós da imprensa iríamos registrar a atividade para levar para você que nos acompanha aqui na Litoral News. E aí o pedido da assessoria da CBF: olha, o Carleto, ele não está acostumado com isso, mas ele vai abrir sempre 15 minutos da atividade. Então eu peço, isso a assessoria falando, que vocês, no momento que acabar os 15 minutos, vocês deixem o gramado e possam ir para a sala de imprensa. Isso aconteceu com a maior tranquilidade do mundo. Eu acho que isso é importante registrar. A gente também quer o bem do Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, o bem da nossa seleção, a gente está cobrindo, mas nós também somos entusiastas, torcedores da seleção brasileira, e a seleção bem é uma alegria não só pra gente, mas pra todo mundo que acompanha. E o Carleto deixou
que a gente pudesse acompanhar os 15 minutos. Na rotina dele de Real Madrid na Europa, esses 15 minutos eram apenas nas vésperas dos jogos. Agora não, todos os 15 minutos iniciais a gente pode trazer para o torcedor. Foi uma ativação inicial, uma descontração em que eu pude registrar duas coisas. Duas conversas do Carleto com os jogadores. Uma com o Richarlison, ele esteve a todo tempo procurando o Richarlison para trocar uma ideia com o Richarlison, que pode ser sim um indicativo que o Richarlison já retorne como titular da seleção brasileira. A possibilidade é muito grande. E uma outra conversa com o Rafinha. Rafinha, que joga no Barcelona, rival histórico do Real Madrid. Rafinha foi um algoz do Real Madrid durante esta temporada e o Carleto conhece muito bem as características do jogador da seleção brasileira. A questão é que o Rafinha não está à disposição para esse primeiro jogo contra a equipe equatoriana, então o Ancelotti já teve essa possibilidade de trocar uma ideia com o Rafinha para entender as expectativas dele e as possibilidades para a maneira como o time vai funcionar contra a equipe do Paraguai. Nesse jogo, sim, o Rafinha será titular. Alguém pode se perguntar, mas se a seleção arrebentar sem o Rafinha contra a equipe do Equador, ele vai ser titular contra o Paraguai? Cara, a tendência é que sim, porque o Ancelotti já disse, é um time para cada jogo, então ele não tá perdendo tempo porque ele quer montar, sim, uma estrutura, mas é uma espinha dorsal maleável, que ele possa ali trocar de jogo a jogo, e o Rafinha é um cara que pode ser muito bem utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele ainda não deixou pistas daquela que deve ser a formação, inclusive distribuiu o colete, mas distribuiu o colete apenas para uma atividade de entrosamento entre os jogadores da seleção brasileira na caminhada para a Copa do Mundo do ano de 2026. A tendência é que no treino da terça o Carleto já esboce aquele que será o time titular da seleção. Então, até para passar para o torcedor que nos acompanha, aqueles jogadores que estiveram no gramado à disposição do Carleto Ancelotti hoje, os goleiros Bento, Alisson e também Hugo Souza fizeram um trabalho num gramado à parte. A estrutura é muito boa aqui do CT Joaquim Grava, então eles fizeram um trabalho num outro campo. No gramado, o Ancelotti teve à disposição o Wesley e o Wanderson. Para a zaga, praticamente não teve jogadores trabalhando no gramado, porque o Léo Ortiz e o Danilo são ausências em virtude do trabalho regenerativo, e o Marquinhos e o Beraldo chegaram durante o treino. Então, o Alexandro foi o único jogador de zaga que pôde trabalhar hoje sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Nenhum dos laterais esquerdos esteve à disposição. Pro meio de campo, o Carlo Ancelotti teve basicamente todos os jogadores, exceção do Gerson, no gramado. Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro e Ederson da Atalanta. No ataque, time praticamente também completo: Antony do Real Betis, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e Vinícius Júnior do Real Madrid. A expectativa é que no treino da terça todos os 25 convocados estejam no gramado junto do Carlo Ancelotti, a não ser que alguém tenha algum problema físico, mas todo mundo descansou durante a semana, aqueles que já estavam numa mini férias pós-temporada europeia. Então a tendência é que todo mundo esteja à disposição para que o Ancelotti possa definir o time titular, também definir aquele jogador que vai ser cortado, porque ele só pode inscrever 23 jogadores para a partida contra a equipe do Equador. O Rafinha já está de fora, mas ele vai ter que cortar mais um dessa lista de relacionados para o jogo que marca o início da era Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Vale a pena destacar também, como o Ancelotti não tinha 22 jogadores à disposição, pelo menos 20 de linha, ele chamou uma molecada do terrão, né? Crias do Corinthians, crias do terrão, para compor essa atividade aqui no CT Dr. Joaquim Grava. E esses jogadores estiveram à disposição da seleção brasileira foram o Denner e o Gustavo. O Denner, que fez uma baita Copa São Paulo de futebol júnior do lado esquerdo, o zagueiro Gama e o meio-campista Dieguinho. Você vê que é justamente para completar o treino. O Ancelotti não tinha zagueiros à disposição, foi buscar um zagueiro na base do Corinthians, não tinha lateral esquerdo, foi buscar dois. E essa é uma experiência muito bacana para essa garotada que vai chegando à seleção brasileira. Então, eu acho que estamos bem servidos zagueiros, ó. Pensar que o Gabriel e o Éder Militão não foram convocados porque estão lesionados. Então você pensa em Alexandro, pensa em Murilo,
que não foi convocado, apesar de não ter tido uma boa atuação na data FIFA de março. Coletivamente, o time estava muito mal, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Então, zagueiro, pelo menos 4 a gente tem, bons para levar para a Copa do Mundo de 2026. Então, o jogador ele já chega com essa vontade, né, na seleção brasileira de mostrar que ele merece espaço. O clube, ele precisa brigar pela titularidade. E aí depois vai ver se vai renovar o contrato. Seleção brasileira não tem essa de contrato assinado, não, eu vou para a seleção. O Ancelotti já deu um recado muito claro quando não convocou o Neymar. Ele estaria à disposição, não está lesionado, jogou o tempo todo que teve no gramado contra a equipe do Botafogo, acabou sendo expulso. O Ancelotti deu um recado muito claro para o Neymar. Só vai jogar se tiver 100%, pode ser a referência técnica, isso e aquilo, só vai jogar 100%. Então é legal trazer esse aspecto. Os jogadores vêm para a seleção brasileira querendo mostrar tudo no treino, porque o treinador ele observa o dia a dia no clube, os jogos no clube e, sobretudo, os treinos na seleção brasileira. Às vezes, nem todo mundo tem a possibilidade de entrar no gramado. Então, você precisa mostrar para o treinador que você é útil durante as atividades. Isso o Alexandro tá fazendo nesses primeiros treinos. E como ele era o único zagueiro à disposição nesse primeiro treino, ele teve o olhar atento do Carlo Ancelotti. Foi um Ancelotti muito observador, atento, conversando. Eu tenho a sensação que tá no caminho certo sob o comando da maior seleção do planeta. É isso aí, galera. E vocês estão animados para o primeiro jogo da seleção no comando do Carleto? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do mundo da bola. Até mais!